Bem-vindos a mais um Lumicast. Hoje a gente vai falar sobre um tema ultra interessante. Vamos falar sobre como a geração Z vem redefinindo o ambiente de trabalho. Uma geração que está aí ocupando 27% da força de trabalho globalmente e assumindo cada vez mais, papéis estratégicos. Uma geração polêmica. A gente já escutou vários rótulos dessa geração. Uma geração que algumas pessoas, trazem como mais preguiçosa, mas também que trazem muito o fator dela ser orientada a propósito. Então, como toda nova geração, vem modificando um pouco o ambiente de trabalho. E a gente tá aqui com duas pessoas ultra especialistas no tema. Com Camila, nossa COO, e com Carol, nossa responsável por toda a parte de jornada do colaborador e performance. Então, são duas pessoas que vão trazer muitas visões, de como lidar com essa geração no dia a dia, quais são os objetivos, como engajar, como atrair, como reter também essas pessoas e de como elas interagem, também com as outras gerações dentro do espaço trabalho. Então, a gente vai trazer para vocês hoje um papo muito sem filtro, trazendo muito nossas visões sobre o tema. E eu espero que seja uma discussão aí extremamente interessante. E aí, para começar, eu queria saber, Camila, e Carol também, cada uma contasse pra gente aí uma história caricata com a geração Z, que vocês acham que demonstra exatamente, como essa geração qual seria a característica principal delas. Eu acho que quando a gente pensa nesses cenários de coisas caricatas da geração, acho que sempre me vem à cabeça de alguém que acabou de entrar no mercado de trabalho e já quer já quer um título, já quer uma posição de, por exemplo, alguém que é pleno, sênior, quando a gente olha para a nomenclatura mais tradicional, né? Então, a pessoa acabou de, às vezes, sair da faculdade, acabou de fazer um estágio de 1 ano e quer se colocar nesse lugar, de, não, eu tenho um conhecimento suficiente para ser uma pessoa plena, eu tenho conhecimento suficiente para ser uma pessoa sênior no mercado de trabalho e estou aqui dentro de um cenário que eu sou capaz de entregar o que é necessário para isso. E eu acho que é muito diferente, essa questão de... Uma coisa você pode até ter o conhecimento, outra coisa é sobre tempo de experiência, de realmente jornada, de aprendizado, de experimentação, de vivência mesmo no dia a dia. E aí é sempre um momento que a gente se pega, querendo trazer para a pessoa a clareza de que não é calma, não é isso tudo, vamos dar um passo de cada vez. Você tem muitos anos de vida. Então. Exatamente. Pelo que você tá me trazendo hoje aqui, ansiedade é uma a inquietação, característica. Que é realmente é importante para algumas coisas, mas para outras é importante também que a gente respeite o tempo das coisas, a gente possa dar, até para que ela não se frustre no futuro, Chegue num desafio que seja realmente algo que ela precisa enfrentar ali dentro dessa jornada, mas acabe que ela não consiga porque ela, às vezes, não teve a experiência mesmo de tempo, de se estabelecer, de fazer ali, que finque, no dia a dia, realmente. E você, Carol, conta aí pra gente. Eu acho que um pouquinho nessa linha, eu vejo que é uma geração que fica muito conhecida como a geração do TikTok, que procura muitas coisas na internet, que é muito ligada na internet o tempo todo. E aí eu vejo muito os pontos positivos, também construtivos nesse sentido, de ser uma geração que vai ouvir muito pelo que dizem nas redes sociais. Então, às vezes, faltando uma vivência maior prática no mercado, faltando uma vivência maior em outras empresas, acaba que cai muito na mermice do que é dito, do modelo tradicionalzão do Canva que todo mundo tá usando, das coisas que todo mundo tá falando. E, às vezes, quando vai chegar no mercado de trabalho, trava um pouco até num primeiro momento em processo seletivo de... Poxa, mas eu apliquei aquele jeito que me falaram no TikTok e não deu muito certo. Então, quer dizer que isso tá certo? O que é pra fazer nesse caso? Então, eu vejo que é uma geração que usa muito esses meios a seu favor, mas que acaba que muitas vezes vai caindo num mar de mesmice, num caminho que todo mundo tá seguindo e que nem sempre vai ser muito embasado ou muito com personalidade até pras pessoas. Uhum. Então, acho que é uma geração que, ao mesmo tempo que tá usando dos meios que a gente consegue usar pra crescer e pra expandir nesse sentido de... como se posiciona no mercado, também é uma geração que vai caindo muito nas tendências mesmo, que são colocadas nas redes sociais. Eu acho que, pra mim, uma história caricata aí com a geração Z é geralmente o formato de compra, Que todo mundo compra aí pelo TikTok. Uhum. Então, isso daí, quando eu mesma replico esse conhecimento hoje em dia, mas não foi minha primeira maneira de começar o processo de compra, mas conversando é muito casual, eu jogo no TikTok, eu descubro, e até alguns dos nossos clientes ficam muito chocados quando algumas pessoas do time de design, trazem um pouco de como é que eles compram no dia a dia. E aí, Camila, eu queria te fazer uma pergunta. A gente tá falando muito sobre uma geração que tem alguns tipos de rótulos, Às vezes, um pouco da ansiedade, um pouco da preguiça, mas
também elas se motivam por coisas diferentes. E, nesse caso, eu até acho uma coisa extremamente positiva, uma geração que se motiva muito por propósito, por uma coisa que realmente se conecte em um nível a mais. E aí eu queria saber, na tua perspectiva, e vou também complementar para você depois, Carol, essa pergunta, como é que isso molda a forma da gente contratar, da gente pensar em engajamento, da gente transmitir um pouco dos benefícios. Aí eu queria que vocês duas, né, começando por Mila, trouxessem um pouco da visão de vocês sobre. Massa. Eu acho que é super... Quando a gente fala da geração Z, é realmente uma geração que ela carrega rótulos como todas as gerações, né? Eu acho Sim. que quando os millennials entraram no mercado de trabalho, a gente teve essas mesmas discussões, a gente teve esses mesmos dilemas, mas que hoje, querendo ou não, a geração Z, ela tem uma abordagem diferente, porque eles realmente são nativos digitais, né? Então, é diferente a forma de discutir, de acessar. Quando a gente tem até aqueles memes, né? Do millennial que só vai mandar um e-mail pelo computador. Porque ele vai mandar pelo celular, então assim, Nesse ele caso, vai eu me sinto conseguir muito se resolver. millennial mesmo, tá? Não, 100%. Esse traço, ele tá presente. Mas quando a gente fala sobre como é que ela chega no mercado de trabalho, né? É realmente uma geração que busca propósito, significado, que quer entender o porquê esse trabalho faz sentido e ele se conecta com o que ela deseja para a vida dela, né? É diferente, às vezes, até quando a gente olha para os millennials e as gerações que vieram antes dessas pessoas, que elas queriam algo que trouxesse estabilidade, que pudesse viabilizar, né? Os desejos que elas tinham de talvez construir uma família, de comprar uma casa, se estabelecer e tudo mais. E a geração Z já é bem diferente. São gerações que, coloca a mochila e quer viver viajar estando no mundo. explorar o mundo. O Anywhere Office, realmente, né? Então, é uma pessoa que quer conseguir ter essa flexibilidade no trabalho. Às vezes, não é necessariamente um trabalho que vai ter um significado do propósito do que ela está fazendo. Mas é um propósito que, se eu estou num trabalho que é flexível, o lugar onde eu posso trabalhar, os meus horários de trabalho, faz sentido para o que eu quero. Então, eu vou me relacionar nesse lugar, né? E aí, quando a gente fala sobre atração e seleção, Carol me complementa também. Mas a gente hoje olha muito para nos momentos de processo seletivo, até quando a gente olha até pro nosso próprio banco de talentos, né? A gente quer escutar quais são os desejos dessa pessoa, o que é que ela gosta, o que é que ela se interessa. Nos momentos de conversa, de entrevista, a gente foca muito nisso para entender sonhos e como é que eles se conectam com a Lume. Para que a gente possa fazer com que exista essa construção realmente de carreira, né? Essa construção da jornada, para que não seja, às vezes, ali no trabalho que ela se identifica por 1, 2 anos e aí depois ela começa a desengajar, mas como é que a gente consegue conectar os sonhos dela, os desejos pessoais, as experiências, as individualidades dela, principalmente, né? Quando a gente fala sobre essas conversas no processo seletivo. E aí, hoje é muito, benefícios que a gente traz. São benefícios que conectam com essas necessidades, né? Não Os somente da desejos. geração Z, mas da geração que tá aqui dentro da Lume, que não necessariamente só é a geração Z, né? Mas como é que a gente trabalha, qual é o nosso perfil, como é que é o nosso DNA. Então, é realmente a gente olhar pra... Tu tem esses desejos na tua vida, tu tem essas experiências, conecta dessa forma com a Lume. E aí, eu acho que também... Aí, Carol complementa com a tua visão, né? Do que é que a gente trabalha na jornada. A gente não tem uma jornada que é fixa. Então, quando a gente olha pra a progressão de carreira, como é a progressão de carreira? Quais são os próximos cargos? Óbvio que a gente tem essa clareza, mas a gente não tem um caminho ABC, né? Esses caminhos são N ramificações aí. Eu vejo que é uma geração que ela consegue aprender muito com cultura. Acho que a cultura organizacional e a cultura organizacional a nível individual vira muito parte protagonista desse processo. Então, acaba que é uma geração que ela consegue ter muito acesso também e já sabe, muitas vezes, o que ela quer e o que não quer. E se não sabe, deveria começar a saber. Então, acho que quando a gente fala de processo seletivo, até voltando, vai muito de valores individuais, de missão, de propósito de vida, de ser uma pessoa que está chegando na empresa, que já sabe o que ela quer em termos de mercado. É uma geração que também não sabe o que quer em termos de mercado. Então, muitas vezes, quando vai pensar, quem eu quero ser depois da faculdade, quem eu quero ser daqui a 5, 10 anos, muitas vezes não se tem a resposta e talvez não precise ter essa resposta agora. Mas sim, o que é que eu quero nesse momento que para mim faz sentido agora? Em termos de curso de graduação, qual é o primeiro caminho que eu quero seguir, quais são os caminhos que eu quero começar a trilhar a partir disso. Então, eu vejo que são pessoas que agregam muito nesse sentido em termos culturais também, que sabem o que querem e que isso é o primordial para começar a entender, para onde é que eu vou na minha jornada profissional? Cheguei numa empresa, o que é que eu quero aqui? Às vezes vai chegar numa empresa e não são mais pessoas que vão chegar necessariamente, ok, sou um estagiário agora, meu objetivo final nessa empresa é me tornar um diretor. Às vezes vão ser caminhos que não tem nada a ver com liderança, às vezes vão ter a ver com liderança, às vezes vão ter a ver com mudar de área. Então, eu acho que a Lume, a gente consegue fornecer esse ambiente de cada um trilhar a sua história, porque além de serem pessoas que
como toda empresa, precisam estar alinhadas com a cultura da empresa, com os valores, são pessoas que sabem os seus caminhos também dentro da empresa. E aí a gente consegue, a partir disso, trilhar jornadas que sejam coerentes. O papel que a pessoa entrou não necessariamente é o papel que vai ficar pelo resto do tempo na empresa. A gente espera, sim, uma progressão de nível. A gente espera, sim, que ela viva diferentes desafios, diferentes contextos. E aí, a partir disso, cada um vai dizendo, tá, o que eu quero é isso, o que eu não quero é isso. E a gente vai entrelaçando enquanto empresa para ver o que é possível e o que não é dentro desse grande ramo cultural. E eu acho que quando a gente olha para esse cenário, beleza, a geração Z virou muito também esse alvo das críticas, e eu entendo muito um lado das críticas, principalmente em relação à ansiedade, né? Eu acho que o fato da gente ter vivências e ter expectativas, que como toda geração, ao entrar no mercado de trabalho, viu como é a realidade, né? E teve esse alinhamento, mas quando a gente fala do momento que a gente está enquanto mundo, com a inteligência artificial mudando drasticamente a nível de sociedade, mudando como a gente funciona economicamente, socialmente, em diversos aspectos, a gente tá falando de uma mudança não só de uma geração, mas a gente tá falando da mudança como o mercado de trabalho opera, como as empresas têm que trazer. Eu acho que também vem muito se falando sobre como as pessoas começaram a ter burnout muito forte e como isso começou a ter um nome, né? A ser estudado, a ser realmente trazido. A gente viveu muito esse momento de descobrimento dessas coisas. Então, eu acho que quando a gente olha para o cenário, pelo menos do que eu visualizo, assim, para todas as áreas de operações, de recursos humanos, né, que algumas ainda chamam dessa forma, é um novo desafio, né? Um novo momento de mundo que tem que casar todas essas novas formas da gente conseguir engajar as pessoas, da gente conseguir entender como o fluxo de trabalho pode operar, da gente ter mais volume de dados das pessoas, que eu acho que é uma coisa extremamente interessante da gente conseguir como é que trabalha esses dados. E eu não consigo não conectar, né? Tô muito na parte de negócios, de marketing, e eu vejo muito claramente que o desejo dos nossos clientes, por exemplo, é conhecer de forma profunda o seu cliente, né? O seu próprio cliente. E a gente fala muito sobre como a IA pode facilitar isso, como a gente consegue trazer tecnologia para habilitar isso, e não é diferente numa jornada interna, né? Vocês olham para cada Loomer como se fosse, entre aspas, o cliente de vocês. Então, eu realmente vejo como um ponto onde a gente tem muito mais com o que trabalhar, formas diferentes de engajar, e é difícil a gente não falar sobre hiperpersonalização, que é justamente o que vocês estão falando também. Como é que a gente traz uma jornada coerente para cada pessoa, até as próprias necessidades da empresa, né? Da gente como Lume, estão modificando a depender do que o mercado traz. E aí eu queria falar mais diretamente, né, Carol? Principalmente sobre esse ponto de engajamento. Operações hoje tem um volume de dados muito maior. Eu sei que vocês são... E eu sou muito fã da área de operações da Lume, sem querer puxar a sardinha aqui. Mas é porque eu vejo que vocês estão sempre escutando os Loomers, entendendo o momento de vida, entendendo como a gente pode estar cada vez mais, né, enquanto empresa, trazendo ações que sejam mais alinhadas com as expectativas, sem, claro, comprometer o que a gente quer enquanto empresa. E eu queria entender como vocês usam, né, esse ferramental, essas pesquisas, tudo isso para aumentar o engajamento das pessoas que estão com a gente hoje. Eu acho que nesse processo a IA acaba se tornando uma grande aliada pra gente, entendendo também os limites Claro. das ferramentas que a gente tem hoje em dia, e sempre naquela boa passada limpo e visitando cada pessoa. Mas eu vejo que a gente consegue fazer um trabalho de engajamento muito forte através dos dados. Muitas vezes com dados demais, que a gente precisa entender o que priorizar em cada momento. É quase um perrengue chique, digamos assim, para lidar com tanta informação que a gente tá conseguindo. Mas eu vejo que é nesse processo de, apesar da gente ser uma empresa que tá crescendo muito, que tá com muita gente jovem, mas muita gente em diferentes momentos de vida, acaba que esse processo de personalização ele vai muito aliado da gente conhecer as pessoas a fundo. Assim, em cada ponto de contato que a gente tem, apesar de ser um time muito grande, a gente consegue ter diferentes projetos e diferentes pontos de contato para trabalhar o pessoal. Então, de entender qual é a responsabilidade da área de operações junto com as pessoas, operações com a área de gestão com as pessoas dentro dos projetos, com os líderes técnicos dos projetos. Então, acho que a gente vai ramificando esses grupos de pessoas para saber que todo mundo está sendo observado de alguma maneira. E a partir do engajamento, a gente vai percebendo como é que as pessoas estão em momento de vida mesmo. Então, a gente quer, de verdade, de forma muito genuína, conhecer nossas pessoas. Então, saber como é que elas estão na vida pessoal, se está passando por alguma questão de saúde mental. Inclusive, enquanto responsabilidade muito forte na nossa área, como wellness também. De conhecer como é que as pessoas estão na faculdade, se tem dificuldade. Está muito difícil conciliar com o trabalho, como é que estão a divisão de horários em termos de gestão de tempo. São pessoas que estão para se casar ou já têm filhos. Como é que está sendo esse processo também para a gente, enquanto empresa, ajudar a balancear da melhor maneira, até porque isso também dá um retorno para a gente. Então, as pessoas continuam com a gente, mantendo engajadas, sabendo que estão sendo ouvidas, sendo observadas.
E a gente também, enquanto empresa, consegue entender o que é que nossos membros estão passando e o que é que eles precisam e como é que a gente consegue responder os nossos produtos da melhor maneira. Então, acho que o engajamento vai ser nessa personalização, mas através de processos que precisam ser muito coletivos também. Perfeito. E aí, puxando essa mesma pergunta de uma forma diferente aqui pra Mila. Mila, eu admiro muito a capacidade que ela tem de trazer muito o lado humano, né? Trazendo também muito a clareza das coisas. Então, responsabilidades muito claras, papéis. Também trazendo esse sentimento, né? Que eu acho que você consegue trazer muito forte pro time de responsabilidade. Que quando a gente fala dessa geração que... claro, tem um range aí de pessoas bem novinhas até pessoas com seus 28 anos já, geração Z. Mas muitas delas ainda o primeiro contato, os primeiros anos. Então, Mila, eu queria saber como tu consegue alinhar, né? Isso de manter o lado humano, manter a Lumi também sempre muito presente nos sonhos das pessoas, mas também trazendo a transparência, a responsabilidade e fazendo as pessoas entenderem realmente, né, como elas podem estar atuando da melhor forma possível. Eu acho que a chave do que a gente faz hoje com operações como Wellness, e aí é justamente a gente conseguir comunicar, e aí em todos os momentos que a gente tem de qualquer tipo de contato, seja uma comunicação no nosso canal oficial, seja um momento de 1-a-1, seja um momento de onboarding, qualquer desses pontos de contato, a gente fortalece muito o que a gente acredita de você ter ownership e de você ser protagonista da sua jornada. Então, são os principais pontos. Porque quando a gente fala de uma geração que às vezes sabe já muito o que quer, mas às vezes não sabe o que quer, e aí quer esperar muito espera que a empresa faça algo por ela, né? Mas, na verdade, é uma relação bilateral, né? Senão a gente vai conseguir... Com certeza. Senão a gente não vai conseguir ter os melhores resultados. Então, quando a gente olha pra alguém que chegou... Tá, o que é que você quer da sua vida? Ok, você pode não saber agora, mas vamos trabalhar nisso, vamos te colocar em ambientes que tu vai poder experimentar outras coisas, vamos te dar outros estímulos. Porque a empresa, no final das contas, ela vai responder aos estímulos que todo mundo vai estar trazendo. Então, a gente, claro, vai fazer tudo o que está ao nosso alcance, de tudo que a gente acredita, de diferentes estímulos, como o Carol trouxe, de projetos, seja cenários de liderança, seja um desafio novo ali de participar de um processo seletivo junto com a gente, N situações nesse cenário, mas que ela precisa também ter a visão de, tá, qual a minha responsabilidade dentro disso? É a minha jornada, é a minha vida, o que eu tô trabalhando, né? A Lumi tá aqui para ser um playground para eu poder experimentar. E aí, o que eu quiser construir aqui dentro, eu sei que eu vou ser capaz, eu sei que eu vou ter todo o apoio, eu sei que eu vou ter toda a estrutura para fazer isso acontecer. Então, quando a gente fala, por exemplo, de liderança, Carol mencionou agora as lideranças técnicas e outros tipos de liderança, eu acho que é muito nesse cenário. Pô, não existe só o cenário de você virar... dentro do tradicional, né? Um gerente, um diretor. Não existe só o cenário de você virar um tech lead. São vários outros cenários de quais são os tipos de liderança que eu tenho, quais são as minhas principais skills, as minhas principais habilidades. Porque o mercado muda todo dia. Então, e ainda mais com a inteligência artificial, que traz diferentes estímulos a cada momento. O que a gente tem hoje com o ChatGPT, não era o ChatGPT que a gente tinha um mês atrás. Então, a partir disso, ele estimula o mercado de uma forma diferente, e aí a gente tem que responder não somente de forma reativa, mas ativa também. Então, como é que a gente vai estar dentro dessa vanguarda, né? E aí, eu acho que quando a gente olha para o cenário de... A minha jornada de trabalho aqui dentro da Lumi, dentro de qualquer outro lugar, precisa ser a partir disso também. Não posso esperar que vai ser a mesma coisa, que vai ser o mesmo modelo. Que aí a gente tem um documento de quais os planos de carreira que são possíveis aqui dentro e vai ser isso escrito em pedra. Não tem como, porque o mercado está mudando o tempo inteiro. As necessidades do mercado estão mudando o tempo inteiro. E aí, como tu mesmo trouxe, né, Duda? A gente, como empresa, escuta muito o nosso cliente e a gente tá se adaptando dentro disso. Seja trabalhando com eles, seja a gente respondendo à necessidade que eles têm, né? E aí, eu acho que quando a gente fala sobre como a gente tá tratando as pessoas dentro da Lumi, nesse cenário de trazer a responsabilidade sobre a jornada delas, parte muito desse lugar, né? Todo momento de contato que a gente tem é para conversar sobre isso. Quais são os teus desejos? Quais são os teus sonhos? Como é que tu quer fazer a tua vida acontecer? Tu tá no momento agora que tu quer comprar uma casa. Vamos trabalhar nisso junto, né? A gente acabou de, inclusive, lançar um benefício novo nessa super hiperpersonalização, né? De quais são os teus objetivos de vida? É comprar uma casa, é comprar um carro, é casar, é ir pra um show. Todo mundo nessa vibe aí, né? Da casa, do carro, aí... É exatamente isso. Então, como é que a gente consegue dar esse apoio, né? Como é que a gente consegue dar esse suporte, ser meio pra realização desses sonhos, que é o que a gente acredita. Minha camisa hoje, inclusive, aqui, de Reject Art, mas... É o que a gente acredita, né? A gente é sonhador de coração, seja no que a gente tá envolvido com o nosso cliente, na entrega que ele tem, a gente abraça a ideia, faz a ideia acontecer como se fosse nossa também, porque mas também na vida, na jornada das pessoas Lumers. Isso é
para todas Inegociável, as né? coisas que a gente faz, exatamente. Legal. E aí, sobre isso, eu acho que um tópico legal de dizer, né? Lançou no começo desse ano um relatório do Fórum Econômico Mundial das habilidades do futuro, né? Assim, que é meio imprevisível, mas é previsível. E uma delas, principalmente, sempre tá a criatividade, mas também a capacidade de aprender e reaprender. Porque, às vezes, você descobre, treina, se capacita pra uma coisa, lança uma tecnologia que consegue fazer aquilo muito mais rápido. Então, eu acho que é importante também que essa geração, né, na minha perspectiva, entenda que a sua carreira é sua, né? Que você é o principal detentor da sua trajetória e que você tem muita ferramenta hoje em dia, né, para conseguir viabilizar. E, especialmente dentro do ambiente da Lume, eu acho que a gente consegue trazer muita ferramenta para isso, mas também essa visão autônoma e autossuficiente do que você quer para você, quais seus caminhos, quais suas possibilidades, né? Eu sou muito também fã da teoria de que a carreira não é uma coisa só, né? Eu acho que todas as experiências que a gente vai construindo ao longo do tempo, elas são experiências que vão acumulando para no final você ter uma carreira diversa, com repertórios diversos, né? Principalmente hoje em dia que a gente tá vivendo muito mais tempo, então eu sempre trago muito, né? Principalmente no tópico de ansiedade, que é uma coisa muito frequente da geração, essa tranquilidade também, sabe? Você tem muitas opções, mas vai trabalhando com aquilo que você tem em mãos e trazendo mais ferramentas para habilitar a tua jornada, né? E aí, Carol, a área de operações é fantástica a nível de processos, sem burocratizar, na minha humilde opinião. Eu acho que a gente consegue trazer muito, né? Escutar as pessoas, ver como a gente pode estar sempre adaptando para que não fique uma carga muito extensa de pesquisas. A gente tenta fazer aquilo de uma maneira divertida. E aí eu queria te falar sobre desempenho e promoção, né? Como é que você acha que a gente faz hoje em dia para alinhar essas expectativas que no começo dessa geração são muito altas ainda, né? Talvez ainda um pouco incompatível com a aceleração do mercado como um todo, com os nossos processos, né? O que é que os nossos processos habilitam e como vocês lidam com essas situações também no dia a dia? Perfeito. Eu vejo que esse é um ponto pra gente de constante desafio, de estar lidando com isso, com essas expectativas. Do mesmo jeito que tu falou que há uma geração que está muito ansiosa, que reflete um mercado muito ansioso, uma sociedade muito ansiosa, né? Como todo mundo já sabe, em termos de saúde mesmo. Eu percebo que é uma geração que às vezes vai ter uma pressa muito grande de crescer o mais rápido, de chegar no objetivo o mais rápido possível. E pra que tanta pressa, às vezes? Mas eu vejo que na Luma a gente tá num cenário muito privilegiado também, da gente conseguir fazer isso de uma forma muito estruturada e muito clara para todo mundo. Pro que funciona melhor pra gente é ter processos muito definidos e expectativas muito definidas, o que acaba resguardando tanto a área de operações em termos de processos. Então, quando é que a gente vai ter momento de promoção? Quando é que a gente vai parar para analisar todo mundo? Quando é que a gente vai parar para analisar pessoas específicas para promoção? E as pessoas também entenderem, em que momento eu posso começar a esperar uma promoção? É a partir de 3 meses de empresa? É a partir de 1 ano? Ou não é só o tempo de empresa, é também o tempo no cargo. E a gente define série de critérios que as pessoas precisam estar acompanhando. No nosso caso, a gente analisa muito o tempo de experiência. Então, há uma régua definida de um tempo mínimo para uma promoção, um tempo médio esperado para uma promoção. Também tem muito foco sobre o uso da IA. Então, como é que a IA é esperada a ser utilizada por cada um dos níveis da Lume, como é que as pessoas estão gerando transformações exponenciais, ou seja, através dos projetos que estão inseridos, nos contextos que estão inseridos, como é que estão gerando uma transformação de fato nas entregas e nas pessoas, independente de nível, desde uma pessoa que é estagiária até uma pessoa que é sênior. E a gente vai analisando uma série de aspectos que vão ser importantes para definir ou não a promoção. Tendo essa comunicação muito clara, essas expectativas muito bem traçadas, eu vejo que é um ponto que, para a Lume, funciona muito bem das pessoas entenderem e até botar o pé no freio de... talvez agora não seja o momento, mas quer dizer que eu não tô indo bem? Você pode estar indo super bem e não ter chegado à promoção, mas a gente pode estar, nesse momento, reconhecendo a pessoa de outras formas, pode estar vivendo novos desafios. Então, como tu disse, a carreira é uma coisa muito prolongada e é uma jornada que pode mudar muito. Eu penso como se fosse uma caixinha de memórias e de souvenirs que a gente vai guardando e vai vivendo essas coisas diferentes. Não é só uma promoção que vai determinar se a pessoa tá indo bem ou não. É uma série de fatores. Mas eu sinto que a gente, enquanto Lume, consegue trazer isso muito bem estruturado e, inclusive, a galera reconhece muito bem isso de ser um grande diferencial comparado ao mercado, assim. Que quando a gente vê uma tendência de mercado, geração Z, às vezes, nem pode sonhar com a promoção. Fica na empresa há anos, tem aquele medo, aquele receio de perguntar sobre um assunto como se fosse um segredo que ninguém pode falar sobre promoção, ninguém pode perguntar sobre isso. E aí acaba que gera aquela ansiedade ainda maior, aquele receio, uma falta de clareza em termos de jornada de trabalho mesmo. E eu vejo, pelo menos pra gente, funciona pra esse alinhamento de expectativas e de quando isso não tá claro,
vamos sentar para conversar, vamos montar planos de ação, vamos revisitar como é que tá essa jornada, mas isso muito através da comunicação também. Boa. Eu acho que um ponto muito legal da gente, que eu acho que é realmente um benchmarking aí para outras empresas, é a transparência, né? Eu também converso com muita gente para entender, e aí como tá na empresa, o que é que tu tá achando dessa dinâmica? E a gente tem tudo aberto, né? Um Notion aberto com muita clareza dos papéis, de basicamente níveis de remuneração que você pode chegar, como você pode chegar. A gente tem processos de 1 para 1 muito claros, muito objetivos também, né? Com desafios muito claros. Então, a gente não cai muito nessa falta de objetividade de ficar ali meio que no lúdico, né? Ficar ali para a imaginação de cada um. Então, eu acho que isso traz uma clareza muito grande, transparência, que vai trazendo também mais discernimento e tranquilidade, né? Para todos os tipos de geração. E eu entendo também que isso é uma escolha enquanto empresa, que a gente faz que tá super alinhado com a nossa cultura, né? A gente tem esse DNA, a gente quis nascer, a Lume nasceu para ser um negócio diferente, né? Então, acho que também faz parte da provocação que a gente quer trazer pro mercado. Então, nesse caso, Mila, eu queria muito que tu trouxesse um pouco da tua visão de como são os outros formatos de tipo de liderança, ou até como acolher esses outros tipos de trajetória, né? Que não sejam necessariamente liderança de um grande time. A gente tem inúmeras possibilidades de carreira que a pessoa ainda continue naquela empresa com uma longevidade maior. E aí eu queria saber a tua visão de como as empresas podem colaborar com isso e também identificar esses perfis diferentes, né? Eu acho que a abordagem que tu trouxe é super legal, Duda, porque tem um ponto importantíssimo que a gente falou até já sobre a desburocratização, né? Eu acho que hoje as empresas ainda estão muito apegadas àquela arvorezinha ali que você tem que você começou como estagiário, depois você vai virar analista, depois você vai virar tal coisa, gerente, diretor, nananã. E aí só existe esse caminho. Não existe outra opção. E aí eu acho que parte do princípio de que, uma vez que a gente olha para as pessoas como elas são, e a gente na Lume tem papéis, a gente tem áreas de atuação, mas são coisas que, apesar de, por exemplo, ser uma desenvolvedora front-end de React, não significa que eu sou a mesma da minha colega aqui do lado, né? Ela pode ter experiências e skills totalmente diferentes das minhas, que a gente se complementa e a gente consegue trabalhar de forma muito diferente, seja nos projetos que a gente fez, nas experiências que a gente trocou. E aí eu acho que a partir disso a gente entender quais são os tipos de liderança que a gente pode ter dentro da empresa. A gente pode ter as lideranças que são as mais comuns, uma diretoria, uma pessoa que está ali gerenciando um time, que gerencia um time de uma forma X ou que gerencia projetos. Hoje na Lume a gente tem lideranças de chapter, lideranças indiretas, lideranças formais, líderes técnicos, ou pessoas que lideram frentes, que lideram realmente núcleos, e elas lideram um grupo menor. Quando a gente fala de liderança, e aí quando a gente olha para a Lume, né, a gente olha muito na perspectiva de que liderar é você conseguir inspirar, é você conseguir fazer com que outras pessoas, desbloquear outras pessoas, né, fazer com que elas consigam chegar num lugar diferente do que elas estavam antes. Então, mentorar, realmente ser esse suporte e realmente adaptar. Eu acho que quando a gente fala de o que é que as empresas podem fazer, o essencial é isso, né? Elas precisam saber se adaptar. Saber entender quais são as peculiaridades de cada um e poder realmente impulsionar essas skills, né? Impulsionar essas pequenas coisas ali que elas têm de diferente, que são, na verdade, coisas enormes. Porque quando a gente tira a casinha, né, do padrão ali do que é aquele cargo, do que é aquele papel, e a gente olha para aquela pessoa atuando, a gente vê que existe um mar de coisas infinitas que a gente pode conquistar. E aí, como a empresa está se adaptando o tempo inteiro, sempre vão haver novas necessidades, né? Eu acho que, principalmente no ambiente da Lume, a gente olhar para esse protagonismo de, eu tô aqui trabalhando e tô vendo essa oportunidade. Sim. Tô vendo espaço para isso. Deixa eu chegar aqui para minha liderança direta e vamos conversar sobre isso. Eu acho que a gente tem uma oportunidade de fazer tal e tal coisa e a gente trabalhar num projeto em cima disso. E aí, talvez, quem sabe, abrir uma nova frente de negócio para a Lume, abrir uma nova frente de projetos, uma forma de funcionar os projetos, de trabalhar melhor. E a gente empreende isso junto, já é um outro tipo de liderança também, né? Então, eu acho que parte muito desse lugar, da gente conseguir desburocratizar para que a gente não olhe mais a caixinha do cargo, né? E sim. A pessoa sendo realmente uma potência dentro da empresa que faz ela realmente acontecer. Perfeito. E dentro disso eu tenho um ponto que é basicamente, né? Quanto mais escala aquela empresa ganha, talvez mais distância dos colaboradores, talvez uma cultura menos... manter a cultura é difícil, né? Na medida que você vai crescendo, que você vai aumentando de time. E aí é onde eu acho que as empresas, toda a área de RH, toda a área que tá em contato com as pessoas, tem que estar também visualizando muito a questão dos dados, que a gente já conversou desde o princípio do papo aqui, porque é o que vai trazer você mais escala, mais alavanca, mais clareza de quais são as pessoas que estão no caminho certo, quem tá satisfeito, quem não tá satisfeito. Acompanhar, né, para além do Great Place to Work, aí realmente como tá a satisfação de verdade das pessoas, né?
ter ali um momento de checagem, tanto do próprio NPS quanto o contato, e fazer com que as lideranças, né, quem tem contato com pessoas, mantenham esse DNA da cultura. É extremamente difícil, mas pessoas é o motor de qualquer coisa, né? É o que realmente vai diferenciar organizações que não conseguem reter, que também não conseguem ter ali uma continuidade do serviço, porque vai perdendo as pessoas ao longo do caminho. Então, é muito um papel essencial da área de qualquer área que interage com pessoas, tá realmente prestando atenção, né, a esse cenário. E aí, eu acho que uma coisa, essa vai ser para vocês duas. Eu acho que a gente tem um DNA bem diferente. Todo cliente que eu atendo me pergunta sobre as pessoas, é maluco pelo nosso time, tem um carinho enorme pelas pessoas que atendem eles diretamente. E não é uma coisa fácil, tá? Eu acho que a gente acaba tendo um recorte da geração Z muito próxima de casa, que é uma geração Z que realmente eu dou parabéns aqui pro time de vocês, porque vocês conseguem manter a qualidade, né? Na medida que a gente vai crescendo de time, preservando esse DNA. Eu acho que tem muito a ver também com o movimento Empresa Júnior. A maioria dos fundadores também da Lume veio desse movimento. Eu acho que, pessoalmente falando, né, eu acredito que é uma experiência de trabalho que traz muita responsabilidade. Esse sentimento, assim, realmente de aquilo é seu, você constrói aquilo, meter a cara, fazer, acertar, errar de maneira rápida e coragem também, né, de arriscar. Claro que a gente entende que existem diversos perfis de pessoas, que tem pessoas que são mais aversas ao risco, mas claramente conseguem entender o seu papel ali dentro da estrutura. E aí eu queria entender com vocês, né, da nossa análise, e aí trazendo essa visão do nosso time, entendendo que ele tem um DNA diferente, o que é que vocês acham que, na prática, a geração Z agrega dentro da estrutura de uma empresa, sabe? Uhum. Eu vejo que a geração Z consegue agregar muito pelo acesso à informação. Do mesmo jeito que a gente conversou sobre as tendências de mercado e a necessidade de ouvir o mercado, é uma geração que consegue já chegar trazendo muita coisa nova e que pode estar dentro da empresa trazendo muita coisa nova. Então, não é uma geração que provavelmente vai ficar parada esperando o meu líder ou um diretor ou o CEO trazer uma grande oportunidade de mercado para a empresa. Mas eu posso ver coisas do meu ramo de mercado e entender, poxa, ali pode ter uma oportunidade de negócio. Ou ali é um tema que está surgindo para a minha área que pode fazer muito sentido de parar, de estudar, de trazer uma pílula, de compartilhar com as pessoas. Então, é uma geração que, por também querer ter um foco muito grande em propósito e valores, costuma e tendencia a se importar muito com a empresa também. Então, que vai ver coisas, vai pensar, vai relacionar com o projeto, com o processo, com a função, e vai trazer essas coisas novas de inovação que podem agregar muito a empresa. Então, acho que é uma geração que é muito desafiadora de ouvir, de educar, que é necessário também adaptar essa geração, mas saber educar e saber dialogar da maneira correta, mas é uma geração que consegue trazer muita referência externa e muita coisa também que pode fazer a empresa crescer e as pessoas também crescerem. Até de referências de mercado, como é que as outras empresas estão se comportando, o que é que está sendo falado, que tipo de ferramentas estão chegando, como é que a inteligência artificial está crescendo no ramo de mercado que a gente está inserido. Então, acho que é uma geração Z que fala muito de conexão também, que se conecta muito com o mundo que está ao redor dela, que quer se conectar com a empresa e suas pessoas, e aí consegue ser, acho que, ponte acima de tudo nesse processo. Ai, super. Complementando, Carol, eu acho que principalmente a sede de inovar e a sede de desafiar o status quo. Eu acho que, claro, independente, qualquer geração a gente vai ter as pessoas que vão Se acomodar e que vão correr que vão atrás, ser pessoas mais complexas de lidar, mas eu acho que eles têm esse DNA realmente mais impregnado. De, pô, por que eu tô fazendo isso, né? Então Questionar, faz sentido questionar, mas questionar com Coerência. Com coerência, exatamente. Eu acho que não é só perguntar, é porque eu tenho que, sei lá, bater o meu ponto. Tipo, tá, vamos entender quais são as limitações de bater o ponto. Ou vamos questionar, por que a gente tá fazendo esse processo aqui desse jeito, quando talvez a gente poderia estar sendo impulsionado pela IA em ABC? Porque a gente viu que isso aqui é um processo que é repetitivo, eu tô fazendo isso quase todo dia, e aí a gente poderia testar diferente. Então, vamos fazer esse movimento. E aí, eu acho que como empresa, é sempre esse motor de a gente se atualizar. A Lume de hoje não é a Lume de ontem, que não é a Lume de amanhã, e a gente sempre vai conseguir manter esse equilíbrio quando a gente parte de comunicação, parte de um processo claro de a gente tá saindo desse lugar e a gente quer chegar aqui. Ou a gente não sabe onde a gente quer chegar, mas a gente sabe que no caminho a gente vai ter tais desafios, a gente acredita nisso, e esses são os nossos valores que são inegociáveis, né? Porque também a gente não consegue projetar o futuro dessa forma, porque o futuro tá mudando o tempo inteiro. Então, acho que por ser uma geração que é muito movida por propósito e significado, faz com que o negócio também ele se force a cada vez mais trazer isso de forma clara. Então, entender os motivos do porquê que eu tô fazendo isso, do porquê que a gente consegue chegar ali
e o espaço que a gente tem, né, de fazer diferente. E principalmente, eu acho que nesse cenário de, a gente trabalha com grandes empresas, grandes corporações, mercados que são muito bem estabelecidos, mas como é que a gente tá trazendo o diferente, né? Como é que a gente tá fazendo que seja realmente inovador? Eu acho que, trazendo até um gancho de algo que a gente falou no começo, eu lembro de escutar um relato, né, de uma das nossas designers num projeto de agro, que ela não estava conseguindo informação de entender um pouco mais sobre como era a rotina dentro da fazenda, e aí era difícil achar pesquisa que trouxesse algo que fizesse sentido. E ela pesquisou no TikTok. E ela achou da geração, né, da geração mais nova, que são os herdeiros, quem vai seguir aquele negócio, como é que funcionava o dia a dia de uma fazenda. E aí, ali, a gente, vê que interessante a abordagem, né? Tipo, a gente conseguiu inovar, a gente conseguiu transformar ali o nosso processo, de que talvez é importante, claro, a gente se apegar a pesquisas científicas, a coisas que trazem um embasamento que faça sentido, mas tem outras coisas que a gente pode desapegar e ir para uma pesquisa um pouco mais, que na época, né, era ainda, hoje não mais, hoje o TikTok é uma das principais momentos principais ferramentas que a gente vai pesquisar, mas na época não era algo tão convencional. Então, e aí na época, 1 ano e meio, 2 anos atrás, né? Sim. E aí eu acho que é super legal essa visão, realmente, de, é um motor de inovação, no final das contas. Um motor da gente fazer diferente, da gente fazer algo que faça sentido. Boa. E eu tenho 2 provocações nesse sentido, né? Eu acho que vale a gente mandar uma mensagem para as empresas e também para as pessoas da geração Z que estão assistindo aqui. Eu acho que, em primeiro lugar, para as empresas, o que eu visualizo muito é não dá para ficar parado, né? Eu acho que a gente não dá para ter mais uma área de RH que trabalha ali com ferramentas arcaicas, com modelos de engajar arcaicos, que as pessoas já deu, né? Já cansou, não funciona mais no modelo atual de trabalho. Então, isso aí é uma provocação que eu acho que elas precisam se atualizar, vocês precisam correr atrás, né, de como essas ferramentas estão apoiando no dia a dia, entender um pouco das individualidades de cada pessoa dentro da organização também é uma coisa muito importante, e hoje a gente tem ferramenta para que não seja um processo ali, né, extremamente manual, extremamente pessoal. Então, eu acho que não existe em nenhum momento uma época melhor para a gente tá atualizado em quem é o nosso cliente final, né, sendo ali, no caso de vocês, as pessoas daquela organização. Então, tem como a gente trazer muito arcabouço para fazer isso acontecer da melhor maneira possível. E uma provocação que eu trago muito para as pessoas da geração Z, eu acho que tudo que a gente conversou aqui também tá muito em a sua carreira é sua, né? Eu acho que você precisa tomar aí as rédeas do que você quer, de como você se enxerga, entender também por que as coisas são daquela maneira, né? Será que tem alguma razão por trás? Como é que eu posso me adaptar também em um certo nível? Enquanto a gente também empurra a inovação dentro dessas novas empresas. Então, é muito um convite, né, para vocês estarem abertos também a aprender com outras gerações. Eu acho que existe uma riqueza muito grande em escutar também outras gerações e por que talvez elas funcionam e operam de uma maneira diferente, né? Eu acho que tem muito aprendizado aí a ser compartilhado. E eu acho que estar aberto a ouvir e a entender é o primeiro passo para que a gente consiga criar um ambiente muito mais colaborativo, né? Então, acho que fica aí essa lição para vocês. Eu queria agradecer muito a Mila e a Carol pelo papo de hoje. Agradecer vocês por estarem tocando esse trabalho no dia a dia, buscando inovações e trazer isso cada vez mais, né? A gente tem, inclusive, alguns posts no blog que a Carol fez também, já comentando de como a gente funciona, alguns processos. Então, a gente quer estar compartilhando cada vez mais e queria ouvir de vocês também, né? Se vocês têm alguma curiosidade do processo interno da gente, quem quiser trocar alguma ideia mais sobre o tema, a gente tá super à disposição. E nos vemos no próximo LumiCast.